Ellen G. White elucida claramente vários aspectos. Parte de um sermão pregado em Worcester, Massachusetts, em 31 de julho de 1885, intitulado A Verdadeira Norma de Justiça, e publicado na Review and Herald de 25 de agosto de 1885. A pergunta a ser feita agora é: estão os professos seguidores de Cristo cumprindo as condições sob as quais é proferida a bênção? Estão eles se separando do mundo em espírito e prática? Como é difícil sair e separar-se de hábitos e costumes mundanos. Tenhamos, porém, bastante cuidado para que Satanás não nos seduza e engane por meio de falsas representações. Interesses eternos acham-se envolvidos aqui. As reivindicações de Deus devem vir em primeiro lugar. Seus reclamos devem receber nossa principal atenção. Todo filho do caído Adão deve, mediante a graça transformadora de Cristo, tornar-se obediente a todos os reclamos de Deus. Muitos fecham os olhos aos mais claros ensinos de sua palavra, porque a cruz se encontra diretamente no caminho. Se a erguerem, parecerão singulares aos olhos do mundo, e eles hesitam e duvidam, procurando algum pretexto para se esquivarem à cruz. Satanás sempre está pronto, e ele apresenta razões plausíveis porque não seria melhor obedecer exatamente ao que diz a palavra de Deus. Assim, almas são enganadas fatalmente. Um dos mais bem-sucedidos enganos de Satanás é induzir os homens a pretenderem estar santificados, ao mesmo tempo que estão vivendo em desobediência aos mandamentos de Deus. Estes são descritos por Jesus como os que hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Sim, os que pretendem estar santificados têm muito o que dizer a respeito de ser salvo pelo sangue de Jesus, mas a sua santificação não se dá por meio da verdade como ela é em Jesus. Conquanto pretendam crer nele e aparentemente realizem obras maravilhosas em seu nome, desprezam a lei de seu Pai e atuam como instrumentos do grande adversário das almas para levar avante a obra que ele iniciou no Éden, a saber, apresentar desculpas plausíveis para não obedecer irrestritamente a Deus. Sua obra de levar os homens a desonrarem a Deus por desprezarem sua lei será um dia desdobrada diante deles com seus verdadeiros resultados. A condição da vida eterna são tão claras na palavra de Deus que ninguém precisa errar, a não ser que escolha o erro em lugar da verdade, porque sua alma não santificada ama mais as trevas do que a luz. O intérprete da lei que se aproximou de Cristo com a pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tencionava enredar a Cristo, mas Jesus lançou o fardo de volta sobre ele. Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. São Lucas capítulo 10, versos 25 a 28. Estas palavras se aplicam aos casos individuais de todos. Estamos dispostos a cumprir as condições? Obedeceremos a Deus e guardaremos seus mandamentos? Seremos praticantes da palavra e não apenas ouvintes? A lei de Deus é tão imutável e inalterável como seu caráter. Tudo que os homens digam ou façam para anulá-la não altera os seus reclamos, nem os isentas de sua obrigação de obedecer. Necessitamos diariamente de iluminação divina. Devemos orar como Davi. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, verso 18. Deus terá um povo sobre a terra que vindicará sua honra dando valor a todos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, nem um jugo de servidão. Davi orou em seus dias: Já é tempo, Senhor, para intervires, pois eles violam a tua lei. Salmo 119, verso 126. Nenhum de nós pode dar-se ao luxo de desonrar a Deus por viver na transgressão de sua lei. Negligenciar a Bíblia e dedicar-nos à procura do tesouro terrestre é uma perda incalculável.
Só a eternidade revelará o grande sacrifício feito por muitos para obter honras terrenas e vantagens mundanas, em detrimento da alma, em detrimento das riquezas eternas. Poderiam ter tido aquela vida que se compara com a vida de Deus, pois Jesus morreu para colocar as bênçãos e os tesouros do céu ao seu alcance, para que não pudessem ser considerados pobres, infelizes e miseráveis na alta avaliação da eternidade. Ninguém que tenha tido a luz da verdade entrará na cidade de Deus como transgressor dos mandamentos. Sua lei constitui o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se eles intencionalmente espezinharam e desprezaram sua santa lei na terra, não serão levados ao céu para realizar a mesma obra ali. Não haverá modificação do caráter quando Cristo vier. A edificação do caráter deve prosseguir durante o tempo da graça. Dia a dia suas ações são registradas nos livros do céu, e no grande dia de Deus eles serão recompensados segundo as suas obras. Então será visto quem receberá a bênção. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Os que atacam a lei de Deus estão guerreando contra o próprio Deus. E muitos que estão cheios de grande amargura contra o povo de Deus que guarda os mandamentos fazem um maior alarde de terem uma vida santa e sem pecado. Isso só pode ser explicado deste modo. Eles não possuem um espelho a que possam olhar para descobrir por si mesmos a deformidade de seu caráter. Nem José, nem Daniel e nenhum dos apóstolos afirmou estar sem pecado. Os homens que viveram mais perto de Deus, os homens que sacrificariam a própria vida de preferência a pecar intencionalmente contra ele, os homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, reconheceram que eram pecadores e indignos de seus grandes favores. Sentiram sua debilidade e, pesarosos por seus pecados, procuraram imitar o modelo Jesus Cristo. Há somente duas classes sobre a terra: os obedientes filhos de Deus e os desobedientes. Certa ocasião, Cristo apresentou deste modo a obra do julgamento a seus ouvintes. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. São Mateus capítulo 25, versos 31 a 40. Assim Cristo identifica seu interesse com o da humanidade sofredora. Toda a atenção prestada a seus filhos, ele a considera como sendo prestada à sua própria pessoa. Os que se dizem possuidores de santificação moderna ter-se-iam adiantado jactanciosamente dizendo: Senhor, tu não nos conhece? Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? As pessoas aqui descritas, que fazem essas alegações pretensiosas, aparentemente entretecendo a Jesus em todos os seus atos, representam apropriadamente os que pretendem possuir santificação moderna, mas se acham em guerra com a lei de Deus. Cristo diz que eles praticam a iniquidade porque são enganadores, trajando as vestes da justiça para ocultar a deformidade de seu caráter, a maldade interior de seu coração pecaminoso. Satanás desceu nesses últimos dias para operar com todo o engano de injustiça aos que perecem. Sua majestade satânica opera milagres à vista de falsos profetas, à vista de homens, afirmando que ele é realmente o próprio Cristo. Satanás concede seu poder aos que o ajudam em seus enganos,
Portanto, os que pretendem ter o grande poder de Deus só podem ser discernidos pelo grande detector, a lei de Jeová. O Senhor nos diz que, se possível, eles enganariam os próprios eleitos. As vestes de ovelha parecem ser tão reais, tão genuínas, que o lobo só pode ser discernido quando nos dirigimos ao grande padrão moral de Deus e descobrimos ali que eles são transgressores da lei de Jeová. Se já houve um tempo em que necessitamos de fé e iluminação espiritual, esse tempo é agora. Os que estão vigiando em oração e examinando diariamente as Escrituras, com um ardente desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus, não serão desencaminhados por nenhum dos enganos de Satanás. Só eles discernirão o pretexto que homens astutos adotam para seduzir e enredar. Tanto tempo e atenção é dedicado ao mundo, ao vestuário e ao comer e a beber, que não sobra tempo para a oração e para o estudo das Escrituras. Precisamos da verdade em todos os pontos e temos de buscá-la como a tesouros escondidos. Iguarias de fábulas nos são apresentadas em todos os lados, e os homens preferem crer no erro a crer na verdade, porque a aceitação desta última envolve uma cruz. O próprio eu precisa ser negado, o próprio eu precisa ser crucificado. Por isso Satanás lhes apresenta um caminho mais fácil, invalidando a lei de Deus. Quando Deus permite que o homem siga seu próprio caminho, esta é a hora mais sombria de sua vida. Pois deixar que um filho obstinado e desobediente faça o que bem entender e siga a inclinação de sua própria mente, acumulando sobre si as nuvens mais escuras do juízo de Deus, é algo terrível. Satanás tem, porém, os seus agentes, que são demasiado orgulhosos para arrepender-se e que se acham constantemente em atividade para derribar a causa de Jeová e calcá-la aos pés. Que dia de tristeza e desespero, quando eles depararem com sua obra acrescida de todo o seu fardo de resultados. Almas que poderiam ter sido salvas para Jesus Cristo se perderam por causa de seus ensinos e influência. Cristo morreu por eles para que pudessem ter vida. Abriu diante deles o caminho, por meio do qual pudessem, pelos seus méritos, guardar a lei de Deus. Cristo diz: Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Quantos homens se esforçam para fechar essa porta, mas não conseguem fazê-lo? Eis o testemunho de João. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Sob o propiciatório, dentro da arca, estavam as 2 tábuas de pedra, contendo a lei de Jeová. Os fiéis de Deus viram a luz procedente da lei que incidiu sobre eles, para que fosse dada ao mundo. E agora a intensa atividade de Satanás é fechar essa porta de luz, mas Jesus declara que ninguém pode fechá-la. Homens se desviarão da luz e irão denunciá-la e desprezá-la, mas ela ainda brilha em raios claros e distintos para animar e abençoar a todos os que queiram vê-la. Os filhos de Deus terão um conflito renhido com o adversário das almas, e ele se tornará extremamente acerbo ao nos aproximarmos de seu fim. Mas o Senhor ajudará os que defenderem sua verdade.